Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Hoje nossa videoaula vai falar um pouquinho sobre soma de arcos na trigonometria, ok? Então a gente vai começar a calcular, por exemplo, seno de 30 mais 15 graus, seno de, sei lá, 45 menos 30 graus, cosseno, tangente. Então vamos iniciar. Em sala de aula, a gente sempre costuma fazer a demonstraçãozinha, né? Então, eu coloco um triângulozinho aqui em cima, ó, ABC. Deixa eu só botar minha canetinha aqui. Aqui, ó, meu triângulozinho ABC, beleza? E aí eu desenho a altura desse triângulo relativo ao lado CB, de forma que formam-se dois ângulos. O ângulozinho que eu vou chamar de ângulo A e o ângulozinho que eu vou chamar de ângulo B. O que você percebe? Existem aí dois triângulozinhos retângulos. O que eu queria que você retomasse lá do seu 9º ano? Quando você aprendeu a calcular a área de um triângulo, a fórmula basicona que você aprendeu da área do triângulo, base vezes altura, tudo isso sobre 2. Só que em seguida você aprendeu que existiam outras fórmulas para calcular a área de um triângulo. Uma das fórmulas que você aprendeu era essa aqui, ó. Era o produto de dois lados desse triângulo pelo seno do ângulo formado entre esses dois lados, vou botar aqui, ó, seno de x, tudo isso sobre 2. Isso também foi demonstrado para vocês. Sim, prof, mas de onde foi demonstrado? Alguém pode estar se perguntando. Olha só para você chegar a essa conclusão rapidamente. Olha para esse triângulozinho aqui. Deixa eu só apagar isso aqui, pessoal. Nesse triângulozinho, vou chamar esse triângulozinho aqui, ó. Triângulozinho 1. Tá? Você concorda comigo que em relação a esse ângulozinho A, esse lado seria o cateto oposto, esse aqui seria o cateto adjacente e esse aqui seria a hipotenusa? Beleza, sendo cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, se eu fosse calcular, só por curiosidade, o seno desse ângulozinho aqui, ó, A, nesse triângulozinho, você vai falar, professora, tranquilo, cateto oposto seria o lado CD, sobre a hipotenusa, que seria o meu lado AC. Concorda? Beleza. Você concorda que, então, tendo essa razão, eu posso dizer que AC vezes o seno do ângulo A é igualzinho, então, a CD? É a mesma coisa? Posso, não posso? Então tá. Professor, por que você está fazendo isso? Calcula pra mim agora, pessoal, a área desse triângulozinho. Base AD vezes altura CD. Tudo isso sobre 2. Você não acabou de me dizer que o valor de CD, olha lá, tem o mesmo valor, tem a mesma medida que AC, olha lá, AC vezes o seno do ângulo A? O que eu quero te mostrar? Olhando para esse triângulozinho aqui, pessoal, olha para o seu ângulozinho A. Quem são os lados que formam esse ângulozinho A? É o lado AC e o lado AD. Então, repara, ó, AC e AD, vezes o seno do ângulo entre eles, tudo isso sobre 2, que é justamente aquela fórmula que eu falei do 9º ano, beleza? Tá, professor, mas eu vou ter que ficar sabendo essa fórmula? Não, tá? Você não vai precisar ficar sabendo essa fórmula, só queria relembrar vocês dessa parte. Por quê? O que é importante que eu quero que você faça, né? Você já sabe, já lembrou da fórmula. Então, se eu olhar para o triângulo 1, que vai ser esse aqui, ó, deixa eu só pegar ele aqui melhorzinho. Oh, meu Deus, volta. Calma aí que a caneta tá muito... Ó, esse aqui vai ser meu triângulo 1, esse aqui vai ser meu triângulo 2, e o grandão, ABC, vai ser meu triângulo 3. Tudo bem? Pela fórmula que eu acabei de falar, se for para calcular a área desse triângulozinho 1, então eu posso fazer, ó, AD, concorda? Vezes AC, vezes o seno do ângulo A, tudo isso sobre 2. Beleza. O mesmo raciocínio agora no outro triângulozinho, no triângulo ADB. Opa, vai ser AD vezes AB, vezes o seno do ângulo entre eles, seno do ângulo B, tudo isso sobre 2. Então, lá, primeira e a segunda. E se eu for olhar agora para o meu triângulo grandão, o que você repara? Esse ângulo aqui agora é o ângulo A mais B, concorda? Então, eu vou fazer o mesmo raciocínio. AC vezes AB, vezes o seno do ângulo entre eles, tudo isso sobre 2. Vocês concordam que se eu pegar e somar a área 1 com a área 2, eu tenho justamente a área do meu triângulo grandão? A área do meu triângulo ABC? Claro, né, galera?
Então foi isso que eu fiz, ó. Eu peguei a área 1, peguei a área 2, somei e igualei a minha área grande, a minha área maior, que seria a minha área 3. Aí agora a gente fez operações algébricas mesmo, pessoal. Olha lá, tudo sobre 2, já sumi com esse 2, né? Simplifiquei o 2. Ah, calma aí, professor, se era tudo sobre 2, coloca num denominador só. Beleza. O que eu fiz? Peguei com esse AB, AC, já passei pro lado de cá dividindo. Deixei somente o seno de A mais B do lado de cá. Olha o que eu queria que você percebesse. Esse carinha aqui, ó, tá dividido, assim como esse carinha aqui, ó, também tá sendo dividido. Repara, pessoal, o meu AC com o meu AC, eu vou simplificar, ó. Tá aqui, ó. Tan, tan. Vai sobrar, então, o meu AD sobre o meu AB. Mas calma aí, o que seria o meu AD sobre o meu AB? Repara, gente, o meu AD, olha lá, AD, vou pintar com outra cor aqui, verde limão. Olha lá, o meu AD sobre o meu AB. Opa, quem é o meu AB? Esse pedaço aqui. Então eu estou olhando para esse triângulozinho retângulo. Esse carinha aqui seria o meu cateto o quê? Adjacente, e esse aqui seria a minha o quê? Hipotenusa. Em relação a que ângulo? B. Nossa, professora, cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno. Exatamente. Fazendo a mesma coisa, pessoal, nesse lado de cá, você vai chegar no cosseno de A. Aí olha o que sobrou então. Cosseno de B vezes seno de A, mais seno de B vezes cosseno de A. Se a gente colocar em ordem, né, só para ficar bonitinho, A e B, olha o que você acaba de concluir. Quando você quer calcular o seno de uma soma entre dois ângulos A mais B, basta fazer seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Prof, eu já escutei uma musiquinha, Minha Terra, não é nem musiquinha, na verdade. A gente estudou isso em literatura. E aí tinha, falando assim, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que gorjeiam ou não gorjeiam como lá. Aí na matemática, pra gente gravar, o que a gente fez? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Pronto, galerinha. Se estiver tomando banho, lembra. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Acabou. Isso, então, é o seno da soma de dois ângulozinhos. Beleza? Tá, professor, e se fosse a diferença? O que a gente faria se fosse a diferença? Galera, para fazer a demonstração da diferença, a gente tem que saber o seguinte, que a funçãozinha seno, ela é uma funçãozinha ímpar. O seno de menos B é igual a menos seno de B. Como assim, professora? Se você fosse calcular, galerinha, o seno, por exemplo, de menos π sobre 2, lembrando do seu ciclo trigonométrico, a gente não ia andar justamente no sentido contrário, que ia ser justamente no sentido horário. E aí o seno de π sobre 2 não ia dar lá embaixo, que ia dar justamente quanto, gente? Menos 1. Equivale justamente ao valor oposto do seno de π sobre 2. Π sobre 2 não é o de lá de cima? Que seria 1? Então é o oposto dele. Beleza? Então quando for diferença, o que a gente vai fazer? Se quando é a soma, a gente canta minha terra tem palmeiras onde canta sabiá, seno A, cosseno B, seno B, mais, né? Seno B, cosseno A. Quando for agora a diferença, galerinha, vai ser apenas trocando sinal. A diferença. Seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Tá, prof. Para que a gente vai usar isso? Então agora sim, né? Agora vem a parte interessante. Olha um exemplozinho. Aparece para você, no meio de um exercício, para você calcular o valor do seno de 15. Aí você vai falar, caramba, eu só conheço de 30, 45, 60, 90, 270, 180, né? Os notáveis. Lembra da nossa tabelinha? Não custa nada revisar. Você lá no nono aprendeu a tabelinha seno, cosseno e tangente. Aí você aprendeu os ângulos notáveis em ordem crescente, 30, 45 e 60. Aí só para variar, a gente cantava uma musiquinha para vocês também. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Lembraram? Por que é importante lembrar dessa tabelinha? Porque esses são os três ângulos notáveis, tirando os do ciclo trigonométrico que você já aprendeu esse ano. Então são esses ângulos que a gente vai utilizar bastante. Então quando eu for falar do seno de 15, eu vou tentar trabalhar com dois ângulos notáveis. De cara você já mata, olha lá.
45 menos 30, adivinha quanto dá? Tcharam, 15. Opa, então equivale a calcular o seno dessa diferença. Se a gente acabou de aprender, esse 45 seria o nosso quê, gente? A. E o 30? B. Então vamos lá, minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá. Seno A, cosseno B, olha o sinalzinho. Seno B, cosseno A. Facinho. Então, minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá. Seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Você sabe o seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Beleza, vezes o cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Menos seno de 30, olha na tabelinha, 1/2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Prof, eu estou percebendo que tem uma raiz de 2 sobre 2 aqui e aqui. Posso colocá-lo em evidência? Pode, pessoal. Colocando em evidência, vai sobrar o quê? Raiz de 3 sobre 2 menos 1. Então, eu posso botar assim, ó, raiz de 3 menos 1, tudo sobre 2. Tá aí um exemplozinho. Então, o valor do seno de 15 graus, galerinha, equivale justamente a raiz de 2 sobre 2, multiplica raiz de 3 menos 1, tudo sobre 2. Ok? Então, uma aplicaçãozinha. Professor, e se agora você pediu o cosseno? Porque a gente tem o seno da soma e da diferença, o cosseno da soma e da diferença de dois arcos e a tangente da soma e da diferença de dois arcos. Beleza? A demonstração, galerinha, a gente vai utilizar a demonstração, para demonstrar, a gente teria que lembrar o seguinte: o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Ai, professora, como assim? Também no nono ano você aprendeu que o seno, por exemplo, de 30 graus, quem é o complemento dele, gente? Ou seja, quanto falta para completar os 90 graus? Ah, professora, falta 60. Então, na tabelinha que a gente acabou de fazer no slide anterior, a gente sabe muito bem que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Então, se a gente utilizar essa ideia aqui, a gente também consegue, né, demonstrar para vocês qual é a formulinha para calcular o cosseno de uma soma e o cosseno da diferença, tá? Mas cosseno da soma e cosseno da diferença a gente também vai gravar. Sempre tem frasezinha, musiquinha para te facilitar. Você vai gravar o seguinte: eu quero coçar A, coçar B. Beleza? Então, o cosseno de A mais B vai ser coça A, coça B. Troca sem saber. Sabe? Como assim, professora, troca? Troca o sinal. Olha lá, quando for o cosseno de uma soma, vai ficar coça A, coça B, vou trocar o sinal. Então, menos seno A, seno B. Beleza? Coça A, coça B, troca o sinal sem saber. Quando for a diferença, pessoal, vai ser a mesma coisa, troca o sinal. Então, se era menos, vira mais. Calma aí, professor. Então, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Isso, é o seno de uma soma ou de uma diferença. Quando for o cosseno, coça A, coça B, troca sem saber. Saber. Vamos aplicar? Olha lá. Quero que você calcule o cosseno de 75. Eita, só conheço de 30, 45 e 60. Mas eu sou inteligente. Tem dois notáveis, 45 e 30, que somados dá justamente quem? 75. O que você vai fazer então, pessoal? Coça A vezes coça B. Troca, não era mais? Então vai virar o quê? Menos. Troca sem saber. Seno A, seno B. Professor, isso? Só aplicar a formulinha? Só. Galerinha, cosseno de 45, você já sabe. Raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Só olha na tabelinha. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, 1/2. Adivinha, estou percebendo, professora, que tem raiz de 2 sobre 2 nos dois termos. Posso colocá-lo em evidência? Deve. Sobra raiz de 3 menos 1, tudo sobre 2. Beleza? Tranquilinho para vocês? Facinho? Sacaram, então, o seno e o cosseno? Tá, você falou que ainda tem a tangente, né? Exatamente. Quando for a tangente, pessoal, a fórmula é um pouquinho maior, tá? Mas o raciocínio é o mesmo. Também, vamos ter musiquinha, né, para brincar também. Quando for a tangente, você vai imaginar o seguinte: você é romântico, então a tangente de uma soma, de A mais B. Você vai gravar assim: tem gente que ama, tem gente que beija. Não era uma soma? Então você vai botar a soma.
Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e que beija. Nossa, professor, isso aqui ficou esquisito. Ficou não, pessoal, vocês vão acostumar. Tangente de A mais B, então, tem gente que ama, mas tem gente que beija. Troca o sinalzinho. Menos. Tem gente que ama e que beija. Quando for a diferença, olha lá. Tem gente que ama, menos tem gente que beija. Mais tem gente que ama e que beija. Acabou, galera. Repara, ó, esse sinal é o mesmo de cima. No de baixo eu inverto. Esse sinal é o mesmo de cima. No de baixo eu faço o quê? Eu inverto. Tem gente que ama, tem gente que beija. Ó, tem gente que ama, mas tem gente que beija. Tem gente que ama e que beija. O E na matemática é o vezesinho, né? Beleza? Tranquilo? Essas foram as 3, então, na verdade, operaçõezinhas, né? Adiçõezinhas de arcos, né? Adição e diferença, tá? Então, as nossas operações com os arcos. Galerinha, espero que tenha sido bastante útil essa videoaula, ok? Caso não tenha entendido, repassa, começa de novo, volta, né, até você pegar. Vai ter que gravar? Vai. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Cossa A, cossa B, troca sem saber. Tem gente que ama, mas tem gente que beija. Tem gente que ama e que beija. Beleza? Se você curtiu, lembra, né? Dá um likezinho. Se você ainda não se cadastrou no meu canal, se cadastre no meu canal. Cada nova videoaula você vai receber uma notificaçãozinha. Beijão e até a próxima.